O grande desafio do investidor de longo prazo é sobreviver. Antes de tudo, é manter-se investindo ao longo do tempo. Poder o seu portfólio passar pelos momentos críticos, passar pelos ciclos. Então, os momentos de queda, a sua carteira tem que resistir e não abandonar a renda variável. E como fazer isso? Há diversas formas de proteção de portfólio, até uma boa gestão de carteira, quando no momento de alta você aporta em renda fixa, até quando você incorpora ao seu portfólio ativos de proteção, como reserva de valor, ouro, ativos dolarizados, para sim a carteira poder resistir a este ciclo. E se eu falar para você que existe uma outra forma de fazer proteção, que é trabalhando a volatilidade, isso mesmo, saber quanto que varia cada ativo, cada ação, para assim colocar aquelas ações mais defensivas no portfólio e o seu portfólio ele ficar mais estruturado, mais seguro, fazer uma blindagem de carteira olhando para a volatilidade. Esse aqui é o nosso tema de hoje. Vamos aprender a trabalhar com um coeficiente, um indicador, o beta, poder analisar e assim estruturar uma carteira mais segura, mantendo, é claro, o potencial de ganho no futuro. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. Clica no sininho também para receber aviso dos próximos vídeos. Vamos com tudo aqui, vamos falar sobre volatilidade. O que é volatilidade, Alexandre? Volatilidade nada mais é que a variação dos preços de um ativo. É quanto que ele varia, é a sua capacidade de variar, ok? Então, essa variação é chamada também de risco sistemático ou risco sistêmico. É aquele risco não diversificável. Por mais que você aumente a quantidade de ativos do seu portfólio, você consegue fazer a diversificação do risco não sistemático, que é aquele risco específico de cada ativo. Mas por mais que você aumente a quantidade, você não consegue diversificar o risco sistêmico, que é o risco de todo o sistema. Quando ocorre uma queda generalizada, ocorre uma tensão no mercado, todos os ativos, a maior parte deles vai ter uma queda. Então esse daí é o risco sistêmico ou risco sistemático. E essa variação reflete esse risco, ok? Então, quanto maior a volatilidade, maior o risco do ativo, ok? Então guarda esse conceito que ele é muito importante. E existe um indicador, um coeficiente que mede essa capacidade de variação, que é o coeficiente beta. Então o coeficiente beta, a letra grega beta, mede a capacidade de volatilidade do ativo, tudo bem? Nada muito complicado, eu vou explicar aqui de forma bem simples, bem tranquila, como usar esse indicador. A gente tem uma fórmula de coeficiente beta para calcular. É a covariância de um ativo dividido pela sua variação do mercado. Alexandre, mas isso é muito complicado. Realmente, é um pouco complicado. Eu preciso calcular o beta? Não. Então esquece essa fórmula é destinada para o cálculo, mas não precisamos fazer esse cálculo. Nós temos o beta já disponível em sites de busca que eu vou ensinar para vocês agora. Então você pode entrar como por exemplo aqui no site oceans14.com.br, você coloca lá o código do ativo e você vai rolar a tela para baixo e vai achar lá o beta. E o beta ele é determinado em certos períodos. E aí nesse site a gente tem o beta anual. E você pode pesquisar os ativos da sua carteira, colocar e descobrir o coeficiente beta de cada ativo, ok? Vamos entender como que o beta funciona? A gente tem que entender como olhar para esse indicador. A média do mercado, o Ibovespa, que é o benchmark, que é o nosso índice de referência, ele tem o beta igual a 1. Então, o coeficiente beta nada mais é que medir a variação daquele ativo, a capacidade de volatilidade com o mercado. Então, eu tenho que olhar para o beta. E o beta maior que 1,
ele tem mais volatilidade que o mercado, ok? Então, o beta do mercado do Ibovespa é igual a 1. Se eu tenho um beta de um ativo específico acima de 1, quer dizer que esse ativo ele varia, ele tem maior volatilidade do que o mercado. Então, é uma ação em tese com maior risco sistêmico ou risco sistemático, tudo bem? Então, um beta maior que 1 é um risco maior. E um beta menor que 1? Se eu tiver um beta de 0 a 1, ele tem um risco menor, ele tem menos volatilidade. Então, se eu pegar um ativo, ele tem um beta menor que 1, ele tem uma variação, uma volatilidade menor que a média do mercado e ele também tem menor risco que o mercado, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo fictício aqui, a ação ABCD3. Ela tem o beta igual a 2. Então, esse beta é maior que 1, logo maior que o do mercado, ok? Caso o Ibovespa tenha variação de 1%, essa ação tende a ter de variação 2%. Ok? Então ela tem uma variação o dobro do Ibovespa. Então, enquanto o Ibovespa tem de volatilidade 1%, seja para cima ou para baixo, esse ativo ABCD3 ele tem uma variação no dobro. Então é assim que funciona. Vamos olhar para outro exemplo, pegar uma ação aqui, XPPO3. Tem o beta igual a 0,5, logo menor que 1, menor que a média do mercado. Caso o Ibovespa tenha variação de 1%, essa ação terá variação de 0,5%, seja na alta ou na baixa, ok? Então, é assim que funciona o beta. E qual que é a estratégia para deixar a carteira mais segura? É incorporar ativos defensivos, ou seja, ativos que têm beta menor que 1. Então, a sua carteira fica assim, em tese, mais segura. Então, a gente fala até de incorporar ativos defensivos, aqueles zagueiros para o time. Então, a gente chama aquelas ações que têm mais volatilidade de atacantes e aquelas ações com menor volatilidade de ativos defensivos. Olha essa figura aqui. Então, o que a gente vai buscar para o nosso portfólio? Vamos buscar zagueiros para deixar a nossa carteira mais estruturada, mais defensiva, que possa suportar os momentos de estresse. Então, essa é a estratégia, principalmente nos momentos de alta do mercado. Quando o mercado vem subindo bastante, você quer deixar sua carteira mais estruturada, você pode direcionar os seus aportes para aquelas ações que têm o beta menor, para os zagueiros da carteira, ok? Então a ideia é você pesquisar a tua carteira, levantar o beta, pode usar o site lá que eu coloquei aqui como exemplo, e você vai mapear a tua carteira e descobrir o beta no último ano de cada ativo. E assim você pode direcionar o seu aporte para esses ativos. Eu fiz o levantamento aqui da carteira holder aqui do canal, vou deixar um vídeo disponível para você que não conhece a nossa carteira, como que é fazer a gestão de um portfólio para um longo prazo. Vou deixar aqui um vídeo e peguei toda a carteira ativo por ativo e fiz a pesquisa. Começa aqui na Vivit, na Vivo e vai até a Ipera-Pharma. A gente vai vendo aqui que a maior parte do meu portfólio ela já tem a característica de ter betas menor que 1, ok? Não são todos, também nem precisa você ter todos os ativos da carteira com menor volatilidade. É até interessante que um ativo ou outro você tenha uma volatilidade maior para aproveitar o potencial de cada um deles, ok? E eu coloquei num gráfico aqui e tirei a média ponderada. Por que média ponderada? Porque cada ativo da minha carteira tem um percentual diferente, tem uma composição diferente. Fiz uma média ponderada e eu cheguei à média de 0,69. Então esse é o beta médio do meu portfólio. Então qual que é a tendência do meu portfólio? Enquanto o Ibovespa, enquanto o mercado está variando, a minha carteira varia menos, quase a metade, né? Um pouquinho mais que isso. Então ela tem menor variação e essa é a ideia. Por quê? É uma carteira que ela vai sofrer menos com as variações do mercado, tende para mim ficar mais tranquilo em investir. Então eu vou sofrer menos com a volatilidade do mercado. Então você pode trabalhar esse indicador no seu portfólio, fazer o levantamento, tirar a média e em momentos específicos você aportar em ações defensivas. Então você pode pegar, por exemplo, aqui a Vivo, que é uma ação que tem aí um beta muito baixo. A Engie também tem
a gente vê aqui a TRPL4. Geralmente as ações de utilities, de saneamento, também de energia elétrica, seguros, são ações com um beta menor. Por quê? Porque elas têm menos variação. Como elas têm mais previsibilidade de receita, de resultado, de lucro, são setores anticíclicos e com mais previsibilidades tem menos variação de preço. Então você pode trabalhar. Esse aqui é um assunto muito pouco falado aqui na internet, mas que é importante a gente saber usar. E em momentos específicos, depois de queda de mercado, a gente pode usar o beta também a nosso favor. Incorporar ativos com maior volatilidade. Quando o mercado vem a voltar, a gente tem um ganho exponencial no nosso portfólio. Então, saber trabalhar a volatilidade do portfólio é uma característica essencial para o investidor de longo prazo. E aí, você trabalha o beta na sua carteira? Você olha para a volatilidade? Deixa aqui nos comentários também, compartilha esse vídeo com um amigo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!